Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, aqueles que estão pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho dessa noite. Lembrando que essa palestra é dialogada, é uma palestra diferenciada, onde todos podem participar, dando a sua opinião, colocando a sua opinião perante todos, para que todos possam aprender em um só momento. Logo, logo voltaremos com as atividades. Bom, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Fazer um silêncio mental. Sentir a presença dos amigos a nos envolver, derramando sobre nós os seus fluidos. Que o Mestre Jesus permita que os irmãos superiores possam estar aqui presentes, dando amparo e proteção para o nosso trabalho, que cada um de nós possa sair daqui bem melhor do que chegou, pois aqui estamos para aprender, despertar em nós a esperança, a caridade, e nos aproximar cada vez mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja. Peço ao Marcelo que possa nos dar hoje um esclarecimento, se somos egoístas, passando de imediato a palavra para ele, e que Deus te ilumine e que te ampare nessa exposição. Obrigado, Rosane. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa atividade. Como a Rosane salientou aqui, nosso trabalho de hoje é basicamente uma conversa, onde a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós propomos uma questão e a partir dela, então, nós vamos tentar esclarecer algum assunto que é previamente escolhido aqui para nós tratarmos nessa atividade. A atividade de hoje nos colocou o tema do egoísmo, para que pudéssemos conversar. No encontro retrasado, no passado, quem conduziu a atividade foi a Jane. No outro encontro que eu conduzi a nossa atividade, o tema era o orgulho. E eu escolhi esses dois temas para que a gente pudesse encaminhar aí o fim do ano, de modo a gente refletir sobre esses dois grandes defeitos de caráter que assolam a humanidade e que nos impedem o desenvolvimento. Segundo a espiritualidade, são esses, orgulho e o egoísmo, os dois maiores problemas da humanidade. E se são esses os dois maiores problemas que nos assolam, então somos obrigados a tratar desse assunto, em que pese não estarmos muitas vezes dispostos a olhar para dentro e reconhecer esses defeitos no nosso íntimo. Isso é uma imposição. Nós precisamos nos reconhecer egoístas e orgulhosos. Senão, não iremos tratar da nossa reformulação íntima e não conseguiremos avançar. Então, eu insisto no tema. Passado, então, o orgulho, vamos enfrentar hoje o egoísmo. Pelo menos na noite de hoje. Para iniciar a atividade, então, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que eu acho que dá para nos dar condição de iniciar a nossa conversa na noite de hoje. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho,
é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. A mensagem é bem clara, não precisa nem de interpretação. É direta, clara e objetiva. A nossa atividade, então, estava proposta sobre a seguinte pergunta: somos egoístas? Eu vou tomar a liberdade de pular essa pergunta, né? A resposta é óbvia, somos egoístas. E proponho uma segunda que vai nos compreender, vai nos ajudar a compreender melhor essa primeira. Onde o egoísmo se manifesta nas nossas vidas? Quem é que pode dar um exemplo aí? No trânsito. No trânsito, Jane. Estou curioso para saber como. É quando a gente não dá passagem para o outro, quando a gente quer avançar o sinal vermelho, que não tem paciência para esperar. Então, acho que aí tem uma manifestação do orgulho. Egoísmo. Desculpe, porque quando tu falou a primeira frase, não quer dar passagem para o outro, o que me veio à mente foi o orgulho. Depois, na segunda resposta, quando eu quero cruzar um sinal vermelho, tá pensando só aí em me ti, pareceu mais egoísmo. né? Tá com pressa, tu quer chegar logo. Tu não tá pensando que se tu atravessar o sinal tu pode causar um acidente. Tá pensando só no teu tempo. Tá pensando em ti, no teu tempo, né? Isso é uma manifestação bem primata. Ou quando tu não dá passagem para um ônibus, né? Tu sozinho no carro, Sim. um ônibus com 50 pessoas, tu te acha mais importante que aquelas 50 pessoas, né? Tu tem o direito de chegar antes que aquelas 50 pessoas. Eu acho que É um bom exemplo. É um bom exemplo. O egoísmo está presente em praticamente todos os momentos da nossa vida. A Jane deu um exemplo aí do trânsito e eu convido a vocês a fornecerem outro aqui. No trabalho. Como, Karina? Como no Quando trabalho? Eu me preocupo somente com o meu espaço, né, com as minhas coisas, independente do auxílio do outro, como está o outro. Eu não me preocupo com o meu colega. Eu preocupo só com a minha atividade, em executar as minhas coisas. E se está prejudicando, se não está prejudicando. Sim. Então se preocupa só em realizar a minha tarefa, independente se essa atitude vai atrapalhar dos outros. Isso é minha. Então, se eu termino primeiro, eu não preciso ajudar. Né? Eu terminei a minha, se tu tem a tua, fique com a tua, né? Sim. Pra terminar. Pra mim, isso é uma grande ação de egoísmo. Porque se eu terminei a minha, eu poderia auxiliar ele a terminar dele. É um bom exemplo. A Karina nos traz aqui um exemplo de um ato de egoísmo no trabalho. Não sei se vocês ouviram, mas eu vou repetir brevemente aqui para que todos possam entender em casa. Ela menciona a situação em que um trabalhador está lá realizando sua tarefa e, para realizar essa tarefa, ele não está muito preocupado com de que forma vai realizar. E quando termina a atividade, o trabalho dele, ele não se preocupa em oferecer uma ajuda para quem esteja eventualmente com um pouco mais de dificuldade de realizar a tarefa. Um bom exemplo também, Karina. Quem mais? Temos algum comentário aqui na internet? A Débora diz: quando pensamos somente em nós, quando o eu é mais importante. Exatamente. Essa seria então a definição do egoísmo. Eu pensar somente em mim, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, no meu descanso, no meu prazer, e me esqueço então da minha relação com os demais. Sobreponho então a minha vontade à vontade dos demais. Isso é um claro exemplo de egoísmo. Mais alguma coisa, Jane? Aí? Não? Marcelo, Fala, Fernanda. no sinal, quando a gente para no sinal e tem alguém ali vendendo alguma coisinha ou Sim. até pedindo algum auxílio, e a gente pensa que a gente não, muitas vezes, que a gente não tem que dar o peixe, que a gente tem que ensinar a pescar, e aí a gente pensa assim, quem somos nós para ensinar alguém a pescar? Porque nesse caso eu penso assim, eu poderia ensinar a pescar levando a pessoa oferecendo um trabalho para ela, mas eu não estou nessa condição. Como é que eu vou levar a pessoa para ir lá em casa fazer um trabalho? Então, se a gente pode ajudar, a gente ajuda, e se não pode, pelo menos uma prece, né? Não ficar com esses pensamentos de julgamento. É isso aí. Muito bom exemplo. A Fernanda nos traz aqui então um exemplo de quando a gente para em algum local, especialmente no sinal, e alguém vem nos pedir alguma ajuda material, eventualmente é dinheiro, né? Nos pedem dinheiro nos sinais. E a gente faz aquele julgamento na hora de que aquela pessoa está ali, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo uma atividade. E ela menciona que muitas vezes a gente não tem condição também de ajudar todo mundo que aparece na frente, né? Se a gente começar a fornecer esmola para cada um que nos pede no dia a dia, a gente vai, né? Acaba por não tem condição material de responder a todos.
Mas nós não precisamos necessariamente dar a esmola material, podemos agir de uma outra forma para não ter esse ato de egoísmo, que seria, segundo o exemplo da Fernanda ali, um pensamento positivo, quem sabe uma conversa com aquela pessoa, um sorriso para aquela pessoa que veio fazer uma solicitação. Às vezes um bom tratamento ali para aquela pessoa já resolve talvez o problema mais imediato dela naquele momento. Claro que se a gente puder ajudar materialmente, a gente ajuda. Mas o que a Fernanda nos coloca aqui então é a necessidade de evitar aquele julgamento. O julgamento de que aquela pessoa poderia estar fazendo por si só. Quando se acha que tem privilégios, também é um... Quando se acha, bom, aí é a exacerbação do orgulho, né? Quando se acha, quando a pessoa se coloca, não, eu tenho uma fila para atender as pessoas e eu me imposto. Não me importo, passo na frente, acho que eu devo ser atendido antes de todos, porque eu sou eu, né? Eu não sou ela. Eu mereço um tratamento melhor, eu mereço não ficar na fila, eu mereço não esperar. É o egoísmo, né? Se manifestando mais uma vez. É o não saber se colocar no lugar do outro, né? Falta de empatia, né? A Beth está nos colocando aqui. É a maior caracterização de egoísmo de uma pessoa. Não tentar se colocar no lugar do outro, saber o que está passando. Muitas vezes a gente não pode ajudar, como você falou, né? A etimologia da palavra egoísmo já nos aponta isso, né, Beth? Egoísmo seria a doença do ego. Pensar só em si. A exacerbação desse sentimento. Falta total de empatia. É isso, né, Beth? É isso aí. Quem mais? Tem um comentário aqui da Rejane. Na família, quando ignoramos o bem-estar da maioria em prol de nossas próprias necessidades. Isso é muito comum. Na família, isso é muito comum, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem... Todo mundo acho que vai entender. Tem aqueles entes na família que se acham no direito de não fazer nada dentro de casa. Não é? Acho que todo mundo aqui deve ter ou se não é assim, conhece alguém que seja assim. A pessoa acha que não precisa arrumar a cama, porque tem alguém que vai arrumar para ela. A pessoa acha que não precisa lavar a louça, porque tem alguém que vai lavar a louça para ela. Ela não precisa fazer a comida, porque fulana vai fazer a comida para mim. Eu não preciso ajudar a pagar a conta da luz, porque o fulano paga. E gasto bastante. Geralmente esses são os que mais gastam. Geralmente são esses que mais gastam. Então a gente costuma dizer aqui que a família é a oficina da nossa vida. É ali na família que a gente vai perceber esses defeitos e tentar trabalhar as nossas qualidades. Então isso fica muito mais latente e claro quando a gente olha ali pertinho, do lado. Um filho, um cônjuge, um pai, com a mãe. A gente age com egoísmo com as pessoas mais próximas da gente. Olha que interessante. Nem com os mais próximos, aqueles que a gente deveria amar primeiro, porque são do nosso círculo mais íntimo, nós não conseguimos nos livrar dessa chaga. É complicado. Na família, né, Marcelo, é que a gente se mostra como é. Sim, não tem filtro. Ali o egoísmo aparece. Ali não tem filtro, né? Não tem filtro. Quando a gente... na vivência com a comunidade, eu procuro disfarçar isso. Isso, aí tem um verniz, né? Visto do verniz e saio me mostrando o que eu não sou. Eu não sou, mas na família importante, cai as máscaras, né? Importante colocação da Rosane, né? Ela nos diz aqui claramente que ali na família a gente se mostra quem nós realmente somos. Viviane quer falar? Não? Pensei que queria. Eu quero. Então fale, Paulo. Tava demorando, né, Paulo? Vamos lá. Eu estou dando chance pro pessoal. Não, tá certo. Com algumas exceções de missionários que estão encarnados na Terra, a grande maioria de nós somos criaturas ainda em construção espiritual, Sim. em evolução. Né? Não que esses missionários não tenham que evoluir Sim. também. E muitos de nós nos achamos não egoístas. E aí, como é que fica? Bom, por isso que eu superei a primeira pergunta, né? Somos egoístas. Eu já parto da premissa que todos somos. Mas esse que não conhece? Bom, esse aí ele ainda tem, um pouquinho mais de orgulho. Além do egoísmo, ele tem um orgulho um pouquinho mais elevado. Como fazer para ele se descobrir? Para ele se descobrir egoísta? Boa pergunta, quem é que vai ajudar a responder? Porque eu não sei. Vamos lá. Olha, Marcelo, eu recentemente tive um problema em casa com a minha filha, porque eu coloco ela nessa situação de egoísmo, de não arrumar cama, de não lavar louça.
Só que chegou num limite que eu precisei conversar com ela e ela me apontou coisas que eu não estava vendo em mim. Então é preciso que haja um entendimento entre essas pessoas, principalmente na família, para que a gente se veja também. Olha, eu só estou vendo o defeito do outro, mas eu também tenho vários. E às vezes é necessária essa conversa para que a gente enxergue que a gente também tem vários. Eu também sou egoísta, ela não é, claro. Ela não é só ela que é egoísta. Eu também tenho meus momentos de mãe egoísta e que eu não estava me dando conta. Então é necessário a gente se olhar e às vezes alguém tem que apontar. Alguém tem que Olha, apontar. você também presta atenção. Boa colocação da Beth. O Paulo nos comenta que nós aqui, né, à exceção de poucos missionários, estamos mais ou menos no mesmo patamar moral. E ele fez uma pergunta. Sim, vamos chegar lá na pergunta. Uns pouco mais elevados, outros um pouco menos elevados, mas a média é mais ou menos todo mundo no mesmo barco. Senão não estávamos aqui juntos. Não é por acaso que estamos aqui. Estamos juntos porque temos os mesmos defeitos. Bom, aí a Beth nos traz um caso, né, em que ela menciona que quando nós vamos conversar com uma pessoa que a gente acha que está sendo egoísta, muitas vezes ela nos coloca um espelho na frente e nos aponta os nossos defeitos que nós não estávamos vendo. Malgrado a questão de que o pai tem o dever de educar os filhos e apontar a ele os defeitos, isso é verdade, Beth. Nós muitas vezes não gostamos de ouvir os nossos defeitos apontados. A característica do orgulho, do irmão gêmeo aqui do egoísmo, né? Mas aí a Beth nos traz uma importante colocação no final do comentário dela. De que nós precisamos ouvir, às vezes, de que temos alguns defeitos. Que somos egoístas. Mas só ouvir não adianta. Tem que ter um outro componente posterior a isso para que essa ação dê resultado. Qual seria esse componente? Que aí vai ser a resposta do que o Paulo perguntou. Uma mudança de postura, né? Sim. Mas para mudar a postura, o que é necessário antes? Humildade. Olha lá, o Silvio matou a charada. Então, a primeira condição é diminuir o orgulho. O orgulho. Voltamos ao início. As duas chagas da humanidade. O orgulho e o egoísmo. Tá vendo como tudo vem desses dois defeitos? A pergunta do Paulo foi como apontar no outro, que é egoísta e não se dá conta e não se acha, como fazer. Não foi isso que tu perguntou, Paulo? Não, o Paulo perguntou outra coisa. Isso, como é que tu faz o outro perceber que Não, o Paulo perguntou como vencer como vencer, né? Como enfrentar o egoísmo. A criatura, né? que não sabe que é egoísta, não se deu conta que é egoísta, como ela vai despertar para isso? Ela vai despertar sendo apontada, é uma situação, mas existem outras. Autodescobrimento. O autodescobrimento. Eu acredito que quando a gente, como tu falaste, ninguém gosta de ouvir os seus defeitos. É péssimo. Quando a gente vai conversar com alguém e essa pessoa já sente que ela vai ser apontada, a gente já faz o quê? Já defesa. cria A defesa. Acredito que uma forma interessante de abordar qualquer tipo de assunto desagradável falando do egoísmo é eu falar de mim primeiro. Tipo assim, boa as tática. minhas dificuldades, olha, eu tenho dificuldade disso, sabe? Essas coisas também estão acontecendo comigo. Né? E trazer para essa pessoa de uma forma que ela não se sinta agredida e julgada, sabe? O autorreconhecimento. Sabe? A Karina... Nós somos iguais. No outro que tu também faz, que tu também começa, e que tudo bem, nós mudar. Então a Karina, e desculpa, eu não sei Marinise. A Marinise nos trazem aqui uma abordagem de como fazer essa colocação. Nos colocar no lugar da pessoa, ter a empatia que a Beth comentou antes, de nos colocar no lugar da pessoa e através de um exemplo próprio demonstrar que nós somos passíveis de ter defeitos, né? É uma abordagem. Eu já sou mais analista de Bagé, né? Joelhaço. Eu já prefiro dizer na cara. É um defeito meu, mas é uma característica também. Fala. Há uma máxima na psicologia onde se diz que tu só enxerga no outro o defeito que tu tem, ou a imperfeição. Sim. Então é tua. Sim. Até porque essa máxima, né, Paulo, eu concordo em parte com ela, na medida em que nós todos somos portadores dos mesmos defeitos. Todos nós aqui temos os mesmos defeitos, uns um pouco mais elevado em um, menos elevado em outro. Nós somos todos muito parecidos. A gente for avaliar, porque a gente não convive conosco, com vocês aí, eu não convivo com vocês o tempo todo, não convivo com a Rosane o tempo todo. Então, eu conheço
mais qualidades dela do que os defeitos. Quem conhece os defeitos mais profundamente é o Paulo e vice-versa, porque são pessoas que convivem mais proximamente. Mas se a gente for avaliar, a gente tem muito defeito comum. Então, o que o Paulo fala é verdade. Eu reconheço lá nele o egoísmo porque eu sou egoísta. Exatamente. Então, A Ou Gabi, já vivenciei. Também eu já vivenciei, já passei por uma situação. Né? E já consegui trabalhar um pouco. E aonde é a melhor escola para se trabalhar isso tudo? Sempre na família, meu. Sempre na família. Porque ali tu vai ter exercício diário. É dentro do próprio lar. Exatamente. Começa tudo isso aí, a melhor escola. Melhor escola. Porque ali tu tem todo dia uma tarefinha para cumprir. Todo dia. Às vezes mais de uma vez por dia. Né? E a Gabi comentou quando a gente teve essa conversa, ela falou, mas sabe por que a gente se atrita tanto que nós somos iguais? É. E aí vem aquela coisa, eu? Né? Eu não sou. Então aí você tem que parar para pensar, realmente, a gente também tem defeito. Eu estou apontando do outro, mas eu também tenho vários. Tem. Mas eu vou insistir, Beth. Pai e filho é uma relação um pouco diferente, né? Tem aí uma hierarquia que tem que ser respeitada. Isso é a base da família. Pai e mãe são os chefes da família e cabe a eles o dever de orientar todo mundo que está sob a égide deles ali. Concordo com você. É? Mas se não houver uma conversa... Não, conversa é outra Se situação. não houver uma conversa, você não percebe o que você está fazendo. Exatamente, exatamente. Tipo assim, tu quer que ela arrume o quarto dela. Por que ela tem que arrumar o quarto dela no teu tempo e não no dela? Exatamente. Ela pode. Eu tenho a resposta para isso. Ela pode querer arrumar o quarto no tempo que ela quer arrumar. Por que tem que ser no tempo que ela quer que arrume? Porque existe uma organização da casa orientada pelos pais. O nome disso é hierarquia. O tempo, a gente conhece. Tempo de adolescente, de jovem, qual é o tempo? É quando tu pediu a 1000ª vez. Aí tá no tempo deles. Se houvesse, por exemplo, uma proatividade do filho ou do adolescente dele, no tempo dele, resolver aquela situação que foi posta, não haveria o conflito. Já estaria resolvido, não haveria a questão do conflito. Os conflitos decorrem pela ausência do cumprimento da ordem. Mas às É vezes, um exemplo prático. no Né? nome da hierarquia não está o autoritarismo? Não vejo assim. Será que não? Eu acho que não existe justiça sem ordem. Não existe justiça sem ordem. A ordem é um pré-requisito para que se estabeleça a justiça. Pois não. Eu acredito bastante no equilíbrio também. Sim. Por exemplo, poderia ser posto uma situação onde tu falasse, Gabi, tu prefere arrumar o teu quarto agora ou me ajudar a arrumar a casa? Gabi, Perfeito. tu prefere fazer isso agora de tal forma? Dar escolha, dar oportunidade para ela escolher, mas contigo botando certa situação, botando certa ajuda e certo direcionamento. Porque eu acredito que mais do que a hierarquia vem o respeito em determinadas relações e também a conversa e tu dar liberdade para o outro direcionar os próprios caminhos e próprias ideias. Eu acredito nisso. Dentro da minha casa tem isso, tem a hierarquia, tem o respeito, mas antes de tudo tem o direcionamento e a guia. Mas é que tu chegaste a este ponto. Mas, Anteriormente a isso, houve uma determinação de quais seriam as atividades de cada um. Tu vai fazer isso, isso, isso e isso. A forma como o cumprimento disso se deu foi através dessa situação que tu colocou. Quando não existe essa situação, aí que existe a necessidade da imposição da hierarquia. A Regiane está nos mencionando que temos comentários aqui. O Tusnildo diz, a falta de proatividade se esconde no vitimismo. Sim, perfeito. E Arlete Romano, está faltando muita humildade em nós ainda. Francisco de Assis deixou bem claro. Perfeito. Vamos primeiro ao comentário do Tusnildo. O Tusnildo fala em vitimismo. Vitimismo é um claro exemplo de egoísmo. A pessoa se coloca naquela posição de vitimada porque ela acha que todo o comportamento dela está sendo cerceado e que ela não está recebendo o que ela deveria receber. Aí ela se coloca na posição de vítima. Eu quero voltar à resposta do Silvio, porque eu acho que ficou para trás. Depois nós vamos falar sobre isso. Tem outra aqui, a Regiane. Não há meio mais eficaz para a melhoria nas relações do que o diálogo. Concordo. Mas o diálogo ele também tem limite. Se o diálogo não resolveu, aí é o momento de impor uma situação mais adequada à solução do problema. Vamos conversar e tentar resolver o problema?
vamos sentar e vamos estabelecer condições. Se oportuniza, então, que a pessoa cumpra o que foi determinado. Não cumpriu, aí tem que vir, né, uma situação mais rígida. E não teria como o exemplo dado para a pessoa egoísta, o teu exemplo de humildade, Sim. Até que a pessoa perceba a tua atitude com a atitude que ela está tendo, Sim. a comparação ali e despertar. Eu concordo com isso, Rosane. Às vezes, nós demonstrarmos humildade e altruísmo, que é o contrário de egoísmo, constrange o egoísta. A pessoa olha e percebe, pô, aquele cara tá ali se doando, aquele cara tá trabalhando, aquele cara tá fazendo, aquele cara tá ajudando, e eu tô aqui sentado sem fazer nada, vou me levantar e vou ajudar. Porque pelo exemplo. Para ele não está fazendo nada de errado. Ele acha normal. Ele ignora essa situação. Sim, Ele ignora. Ele acha normal, eu mereço tudo isso. A partir do momento em que tu percebe, né, que aquela situação ela é um ato de egoísmo, aí tu já não tem mais esse benefício da ignorância, né, Rosa? Então, até no momento em que alguém te diz, olha, tem que me ajudar a fazer aquilo, tu já não tem mais o benefício da ignorância. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Porque às vezes o vitimismo que o Tusnildo nos fala aqui macula essas situações, esconde isso. Não, mas eu não sabia que era para fazer. Ninguém me pediu ajuda. Não é? A gente ouve bastante isso. Né? Nós falamos bastante isso, né? Para não ficar colocando nos outros, eu dando meu exemplo aqui, eu também falo isso. Eu não sabia que tinha que ajudar, eu não sabia que tinha que fazer isso. Também, né, Marcelo, já a criança egoísta que o pai teria que já... Conduzir. O que o pai diz? Ele tem a personalidade forte. Na verdade, não tem a personalidade forte. Personalidade forte. Daí a importância da evangelização. A evangelização do pai e a evangelização do filho. Porque aí nós vamos tomar ciência desses conceitos. E quando a gente compreende esses conceitos, a gente tenta colocar em prática na nossa vida. Não é, Beth? Eu tenho ali, então, o conceito de egoísmo. Aonde mais nós vamos falar de egoísmo se não um ambiente espiritualizado ou um ambiente de tratamento psicológico? Aonde mais? Vocês ouvem falar de egoísmo na mesa de bar? Alguém comenta alguma situação no trabalho sobre egoísmo? Vocês presenciam discussões filosóficas sobre conceitos desse tipo que a gente estuda aqui em algum outro local? Daí a importância do evangelho no lar. A importância da evangelização, do evangelho no lar, desses exercícios que a gente faz aqui de conversa, para que a gente compreenda essas situações. Porque nós temos poucos locais adequados a esse tipo de conversa. Mas, Marcelo, essa questão que você dá ajuda, do vitimismo, do tipo, eu não sabia que era para fazer, era só me pedir, também a gente tem que aprender a pedir ajuda também. Também. Porque isso é orgulho, né? Tem orgulho aí, né? Exatamente. Assim como era só pedir, tu também era só pedir ajuda. Sim, tem uma conjunção, né, Karina? Porque às vezes tem lá do outro lado o proativo extremado, que ele até sente um determinado prazer em ninguém ajudar ele, porque aí ele vai lá e faz toda a atividade e se veste daqueles louros de ter feito tudo sozinho e não pediu ajuda para ninguém. Tem orgulho aí, travestido de proatividade. Ou aí se coloca no lugar de vítima. E também se coloca no lugar de vítima. A gente tem que observar isso porque a gente faz isso reiteradamente, não é? Eu não vou pedir para lavar a louça porque eu vou ficar guardando aquilo no meu bolso para o momento adequado de jogar na cara da pessoa. Então a gente tem que ter cuidado disso. Não vou deixar passar, Silvia. Eu vou comentar a resposta que tu deu. Não, porque isso, falta 2 minutinhos. Eu vou usar a tua resposta para fechar a nossa conversa aqui. Ela usou a humildade é fonte geradora de harmonia. Exatamente. O pai ou a mãe, quando devem impor alguma coisa para mudar o caráter do filho, tá? Eles, não importa a linguagem, eles estão sendo humildes com eles, porque eles têm que ensinar, eles compreenderam o que tem que ensinar. E se um adolescente consegue expor um raciocínio tipo que ela colocou aqui, é que isso já está muito bem divulgado. É verdade, Silvio. Não tem como negar isso aí, cair no vitimismo. Exatamente. O Silvio está nos comentando aqui com relação à humildade. Era a minha última pergunta aqui, nem deu tempo de fazer as perguntas, mas eu ia perguntar qual seria então o remédio contra o egoísmo. O Silvio respondeu, é a humildade.
É esse comportamento humilde de me despir do orgulho, me despir do egoísmo, de compreender que eu estou numa atitude egoísta quando alguém me aponta o dedo, que vai me conduzir à minha transformação, para que eu vença, parcialmente pelo menos, né? Essa grande chaga. Porque a gente sabe que a tarefa que nós temos de nos melhorar e de diminuir os nossos defeitos, ela não vai se encerrar aqui nessa encarnação, nessa vida. Nós vamos ter que voltar, né, exercitar mais algumas dificuldades que nós temos para a gente se despir disso tudo que a gente tem ainda de defeito. E a humildade é, então, o primeiro passo para que a gente comece essa caminhada de evolução. Certo, pessoal? Bem, agradeço muito a participação de todos aqui, o pessoal da internet, principalmente do pessoal que está aqui presencialmente hoje, que muito me ajudou na condução da atividade. Muito obrigado e até uma próxima conversa. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi ótimo. Eu acho que esse assunto deveria ser mais comentado. Porque, na verdade, a gente às vezes é bem orgulhosa, né? Bem egoísta e não tem ainda essa consciência. E quando a gente ouve falar, a gente vai colocando os chapéus, né? Ah, realmente penso assim ou falo assim. Foi muito bom, muito produtivo. Bom, então vamos, meus irmãos, fazer a nossa prece de radiação. Mais uma vez eu convido a todos a me acompanharem em pensamento, rogando ao Mestre Jesus que permita aos benfeitores do nosso trabalho envolver a todos aqueles que se encontram em aflição, inclusive nós, espíritos ainda tão necessitados da ajuda e do carinho e do amor dos amigos espirituais. Que essa onda mental possa atingir a todos aqueles que nesse momento estejam pensando em suicídio, que possam se sentir amparados, aliviados, e que uma onda de otimismo, de esperança possa surgir em suas mentes, pensando que amanhã é outro dia, que tudo passa, que logo, logo estarão também desfrutando de felicidade. Rogamos por aqueles que estão nos hospitais, que a nossa visita espiritual possa caminhar pelos corredores e, como um gesto de amor, imaginando que aqueles quartos que lá estão possam receber a visita do Mestre, envolvendo aqueles, dando esperança, a esperança tão necessária para as suas curas, esperança tão necessária para que continuem lutando para sobreviver aos seus males, às suas dores. Rogamos também por todos aqueles que neste momento estão perambulando pela rua, sem destino, sem um lar para voltar, que eles também possam receber essa onda vibratória, com amor, com carinho, principalmente dando a eles a esperança. É essa virtude que a cada dia estamos perdendo, pois a realidade se torna tão presente em nossas vistas que a esperança está se tornando quase tão distante de nós. Querido Mestre, envolva todos nós que aqui estamos na sua paz. Que cada um de nós possa pensar nos seus lares, envolvendo seus familiares, seus filhos, seus entes queridos. E que essa luz divina possa levar a paz para dentro dos lares. Porque é ali que vamos encontrar o nosso porto seguro. Ali que nós vamos encontrar forças para superar todas as dificuldades. É no lar onde foi nos dada a oportunidade de reparar os nossos enganos e conviver com aqueles que amamos. Assim, querido Mestre, pedimos a todos que estão aqui
que mantenha o pensamento e a vontade de caridade para com todos que aqui estão, pedindo aos inimigos fascistas que possam se colocar no lugar, para que agora possamos fazer o nosso passe. Assim, elevemos o pensamento a Deus. Sentimos as vibrações que estão sendo derramadas sobre nós. Essa luz divina, curadora, que nos alivia a mente e nos acalma o coração. Como é bom sentir a presença dessa paz, dessa tranquilidade. Que o Mestre Jesus possa permitir a esses benfeitores nos envolva em sentimentos de gratidão à vida, de gratidão por estar aqui neste momento, gratidão por perceber a grandeza do Pai sobre todos nós, e que cada um possa sair daqui amparado e protegido, e que essa paz que aqui sentimos podemos levar para os nossos lares e dividir com aqueles que lá estão. Assim, agradecemos a oportunidade e encerramos o nosso passe. Muito obrigado, amigos. Que Deus permita que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz, certos que somos amados e amparados pelo amor do Mestre. Boa noite a todos. Boa noite.